E aí pode, inclusive, dizer por que que escolheu essa personagem, essa pessoa. Pode dizer aquilo que na sua pesquisa chamou sua atenção, tá? É obrigatório. Yuri está perguntando se é obrigatório apresentar. Sim, pode fazer da mãe, pode fazer de uma pessoa, dessa pessoa que vocês admiram, que vocês acham que tem muita coisa para contar. Gente, eu preciso saber, aqui, essa pessoa que entrou sem seu próprio nome, tem que dizer quem é, para eu anotar aqui, porque tem um monte de gente com falta. Estou vendo ali, senhor Mistério, quem é? Pedro Blom. Tava com falta, Pedro, que eu não tenho como ficar adivinhando, tá? Oi. Tá. Entra, quando entrar com outro nome, entra e já avisa quem é. É para quando? Pedro aqui tá perguntando também. Quer saber? É para 2 semanas. Não é? Eu botei a data lá na folha. Depois vocês olham, não me lembro de cor. Tá? Tem, Eu já fiz o cartaz, só vou fazer Ô, prof, eu não vou fazer em cartaz, eu fiz em PowerPoint, eu te mandei. Ó. não, mas eu inclusive te respondi que aquilo ali são as informações. Agora tu vai fazer em forma de cartaz, com a linha do tempo. Aquilo ali tu botou informações sobre o teu pesquisado, tá bem, fez, tal. Mas aquelas informações, agora tu vai usar na tua linha do tempo. Tu vai escolher uma coisa que seja, por exemplo, ele é um jogador de futebol, o teu, né? Digamos que ele fosse um baterista. Daí tu ia pensar, o que que tem em relação com essa profissão, se é sobre isso que tu vai escolher os teus dados, né? E aí tu pode botar, por exemplo, numa baqueta, e aí usar a baqueta como se fosse uma linha, e aí colocar as informações a partir da baqueta. Tá? Eu não Pode consigo falar. fazer isso no PowerPoint. Só consigo, tipo, colar uma imagem. Não, mas aquilo ali do PowerPoint são as informações que tu tem que usar. Pensa que tu vai fazer um cartaz. Senão, eu olhei aquilo ali, mas não vou fazer nada com aquilo. Não é o que foi pedido. Tá? Tu vai fazer em forma de uma linha do tempo. A linha não precisa ser não precisa ser reta. A gente já falou tudo sobre isso na aula passada. O que vocês estão perguntando? 2 de julho. Prof, o vídeo tu vai mostrar durante a aula? O vídeo, a pessoa vai apresentar, vai ser responsabilidade da pessoa apresentar o vídeo, não sou eu, tá? Então a pessoa vai botar o vídeo, se ela quiser, ela vai mostrar só um pedacinho. Mas tá? não pode te enviar o vídeo por e-mail? Pode enviar antes para eu dar uma dica, que nem o Kian me mandou o PowerPoint dele, e eu mandei uma resposta dizendo, sim, essas são as informações que tu vais usar, porém, tu tem que transformar numa linha do tempo, inclusive, Kian, com uma ordem cronológica. Nasceu dia tal, primeiro não sei o que foi dia tal, dia ou não, pode ser o ano, ou no mínimo a ordem dos fatos. Tá? Primeiro ele fez tal coisa, depois ele foi para tal lugar, depois, uns 2 anos, digamos que eu não tenho, digamos que eu vou fazer sobre Leonardo da Vinci, tá? Que as datas não são muito precisas. Não preciso saber precisamente o dia, o ano que ele fez tal, que ele se mudou de 20, a cidade de 20, para a cidade de Florença. Então, digamos que eu não saiba bem quando foi, mas eu sei que foi antes de ter produzido tal obra. Então, eu coloco isso numa certa ordem. Tá? Lá nesse lugar, ele estudou com o mestre não sei qual. Então, isso é importante para mim, eu considerei que isso é importante. Então, eu ponho depois dele ter ido para tal lugar. Tá? O Bernardo está chamando atenção ali para as datas, 2 de julho e 13, sim, é verdade que mudou o horário, então pode dar uma mudadinha nessas datas, mas uma coisa que vai acontecer é que não vai ser todo mundo apresentando no mesmo dia. Se nós estivéssemos na escola, isso também aconteceria. Nenhuma vez que eu fiz linha do tempo, todo mundo apresentou num dia só, não cabe, tá? Então, provavelmente, nesses dias que nós teremos 2 aulas, quem estiver com o trabalho feito, à medida que está feito, já vai falar comigo, individualmente, ou pelo Classroom, e eu já vou dizer assim, tá, então na próxima aula tu já podes apresentar. Então, digamos, não é ainda dia 1º de julho, mas meu trabalho já está pronto,
eu já posso começar a apresentar, tá? Ô, prof, de qualquer Helena. jeito, o nosso vídeo ou a nossa apresentação vai aparecer na aula, né? Sim, vai aparecer. Ô, Tá? prof, Como se fosse na sala de aula, Fala, Helena. uma coisa que eu queria te perguntar é que, tipo assim, o meu diário faz um mês que eu não mexo nele, porque eu tenho preguiça. Daí a gente não podia fazer um outro trabalho só para recuperar aquilo. Pode pegar o teu diário e dar uma. Olha, logo tu que gosta tanto de escrever, vai Não, escrevendo eu gosto de escrever minha vida, eu gosto de escrever outras coisas, fora da realidade. Fora da minha realidade. Helena, no teu diário, tu podes ir escrevendo uma aventura que tu queres escrever, uma crônica que tu queres escrever, ela pode fazer parte do teu diário. O importante do diário é manter a escrita, tá? Mas é que, tipo, eu queria fazer uma redação, só que, tipo, eu não queria ficar fazendo diário, porque é muito complicado. Tem que fazer todo dia. Escreve numa folha solta, bota lá. E aí, no próprio diário, tu vai escrever assim: eu não tenho tido vontade de escrever sobre a minha vida, mas eu tenho vontade de escrever sobre tal coisa. E aí fica esse registro no diário. Para que tu mesma, no futuro, por exemplo, consigas entender por que aquela aventura, ou aquele romance, ou aquele texto de terror está fazendo no teu diário. Tem como fazer esse trabalho no PowerPoint ou tem que ser em cartaz mesmo? Eu não vejo muito como fazer a linha do tempo no PowerPoint, mas eu não acho impossível, tá? Tu pode fazer no PowerPoint, digamos, que tu faça uma coisa com uma ilustração, que vai passando de um slide para o outro, com a informação. Pode. Mas o cartaz vai precisar de uma ilustração e do texto cronologicamente, né? Colocado. Então, mas se tu queres fazer no PowerPoint, tu tá bem animado com isso, tu pode. Tu mesmo vai encontrar um jeito que, por exemplo, digamos que o teu, já que é um jogador de futebol, a bola vá fazendo uma trajetória no próprio slide, que ela comece bem embaixo, e no próximo slide, então, nasceu no dia tal. No próximo slide, ela está como se tivesse levado um chute, está andando tá? E aí tu pode ir botando ela numa certa trajetória. Existem formatos de PowerPoint com animação, talvez seja uma oportunidade, já que é um trabalho a longo prazo, e já que é sobre uma pessoa que tu admiras, que tu queres fazer, de tu também aprender novos recursos dessa ferramenta. Entendi, muito obrigado pela ideia. Agora eu vou usar essa ideia. Tá? Mas isso é só uma ideia, mas se tu ficar ali pensando, inclusive tu pode conversar com alguém sobre isso, tá? Pode dizer, tô pensando em fazer assim, aí a pessoa vai dizer, se tu botar mais isso, mais aquilo, por exemplo, uma foto de fundo, um campo de futebol, não sei. Eu, se fosse fazer, primeiro que eu ia escolher outra pessoa, mas digamos, que é alguém que eu admire, um ídolo, e aí eu ia ficar ali na frente pensando, o que mais que eu posso fazer? Também não precisa encher de muito recurso. A vantagem desse tipo de trabalho é que vocês acabam, já que é uma coisa que vocês têm que fazer com alguém que vocês queiram fazer, que interesse fazer, é que vocês vão se animar também a descobrir novas tecnologias, novos recursos de uma tecnologia que vocês já conhecem, tá? Isso pode ser útil para vocês em outros trabalhos. Além do PowerPoint, tem o Prezi também, que tem esses outros recursos. Tá, Kian? Se tu sentar com a proposta e conversar com alguém que está junto aí, perto de ti, na hora do almoço, por exemplo, a pessoa pode ir te dando ideias também. Trocando ideias, assim, né? Não é que a pessoa vai te dizer tudo como fazer. Mais alguém? Mais alguém tem dúvida? Bernardo, quem botou ali estereótipo? Tá, estereótipo. Mais ninguém? Não, Tá tudo professor, bem? eu não tô com uma ideia sobre o que fazer. Daí o Pedro tava dando alguma ideia, só que ele tava dando ideias que, tipo, como é que eu posso falar, né?
aleatórias. Não precisa, então. Exato. Mais alguém? Olha só, todo mundo já tem o seu pesquisado, o tema da sua linha? Andrei? Sim. Arthur, sim. Marquinhos, sim. Andrei tem? Eu tenho, prof. Tem, Oi, professora, tá. não escutei. Bernardo tinha dito ali, não sei sobre o que fazer. Bernardo? Ah, tá, sobre a Eu linha também mutante. tenho. Sim, Por Andrei. enquanto, eu não sei. Então, mas tem que já ir pensar. É pra Porque- quando mesmo? Para daqui a 2 semanas. Andrei, tu gosta tanto de moto? Por que tu não Sim, faz mas- sobre, por exemplo, Pedro, sério mesmo que tu vai fazer do Harrison Ford? Não vou, hein? pode ser um ator, Andrei, pode ser ou um motociclista famoso, ou um inventor de alguma coisa de moto Mas que é tenha, obrigatório apresentar? é obrigatório apresentar. Tá? Por quê? Porque é um dos trabalhos do 7º ano. Vocês vão fazer. Não pode só mostrar. Mas a gente poderia só te enviar um vídeo, prof. Ia ser muito melhor. Então, né? Não, vocês vão apresentar para a turma. O vídeo, vocês podem usar o vídeo na apresentação da turma. Mas é Tá? que eu Mas, não prof, sei tipo, a como pessoa que eu apresentar o pesquisei vídeo. não vai acreditar nada na vida de ninguém, entendeu? É, Como prof, é? é um personagem de É que, tipo, a série. pessoa que eu pesquisei não vai acrescentar nada na vida de ninguém. Não tem importância, mas ela não vai apresentar, mas vocês vão. Tá, esse assunto já está resolvido. Vocês vão apresentar, vocês vão, nesse dia, vocês podem usar esse recurso que tem aqui na tela de vocês, que diz assim, apresentar agora. Daí vocês colocam o vídeo, falam sobre ele, como se fosse uma aula. Pode durar 2 minutos, 5 minutos, 10, no máximo 10. 2 também é muito difícil, até vocês dizerem quem é a pessoa e por que escolheram e Ah, eu tal, consigo. Eu faço isso bem rápido. tá? Mas vocês vão ter que dizer por que essa pessoa interessou e quais são as informações importantes da vida dele ou dela numa certa ordem, tá bem? E aí foi? Bom, agora a gente vai voltar para um outro Professora, a gente tema. está perguntando se precisa fazer desenho. Desenho, pode ser foto da pessoa, Mas né? precisa fazer? Precisa ter uma ilustração. Pode ser foto, pode ser desenho, pode ser uma animação. Ô, prof, tu podia passar um trabalho em grupo pra gente, né? A gente pra fazer. Eu tenho pensado, mas não é esse trabalho, mas eu tenho pensado já algumas técnicas. É como o teatro, por exemplo, que eu sempre faço na escola. Não, teatro é foto. Daí eu vou ter que bolar um jeito de fazer trabalho de teatro. Tá bom? Eu e a Evelyn, a gente estava conversando sobre o nosso trabalho dos sonhos, né? E o nosso trabalho dos sonhos é um trabalho que a gente tem que pesquisar sobre um caso criminal, que a gente é toda afetada da cabeça. Uhum. É que, tipo, tem umas galera lá que elas falam sobre uns casos lá, tipo, uns assassinatos, desaparecimentos de pessoas. E é muito intrigante. Canal lá e ver Intrigante. aquelas mortes lá do nada, umas coisas assim, bem doidas, professor. Para quem está interessado nesse tema, Ana Clara, Helena e quem mais está interessado nisso, assim, em pesquisar? A Evelyn, prof. Evelyn. E se tiver alguém que não falou, essas pessoas podem pedir para marcar na escola para pegar livro, e tem coleções inteiras sobre crime, mistério, com detetive, que são, por exemplo, da Agatha Christie. Tá? Na escola tem vários livros. É que assim, esses O canal no YouTube é melhor. Não consigo. é realidade, professora. A gente quer coisas que aconteceram de verdade. Tipo, o Então, caso mas esses... eu Eu não não tô... 6 dias. Sim, mas esses livros ajudam a pessoa a formar esse tipo de raciocínio para descobrir o crime, para entender uma pista que vai ter sido dada lá no começo da história. Ô, prof, eu tô lendo depois... um livro sobre um assassinato de uma garota no lago. Tu tá lendo esse livro? Tô, e aí tem uma menina que tá investigando. Tá, legal. É muito legal, tem uns vídeos no YouTube. Eu passo o dia inteiro vendo aquela. Era uma menina que ela tem uma série.
que toda quinta-feira ela fala sobre um caso, um desaparecimento. É muito legal. Sim, mas Evelyn, além da série, tu podes ler livros, porque esses livros Não são é uma clássicos. série no YouTube. Sim, mas é uma série também. Mas além disso, tu pode ler sobre isso, que aí tu vai desenvolvendo esse tipo de olhar atento, de usar uma pista, de perceber que uma pista está te levando para um caminho falso, tá? Então, daria para pegar esses livros da Agatha Christie, também os livros sobre um detetive famoso, que é o Sherlock Holmes, do Conan Doyle. Fala aqui, ó. Eu fico vendo um negócio tipo delas e de teoria, sei lá o que, no Ticoteco. Tá. Que é tipo a mesma coisa, mas não é tipo no YouTube filme de 40 minutos. Ô, prof, Rapidinho mesmo. sabe Sim. aquele alerta dos Estados Unidos, aquele Amber... É aquele alerta lá? Então, ela fala a história desse alerta, que é uma menininha que desapareceu. É muito legal. Tá. Tem aquele da Madeleine, não sei quem. É Madeleine Madeleine McCann. Eu já vi também. Eu vi Que esse tá no também. Netflix. Eu vi. Tá, pessoal, hoje a gente vai falar, vou apresentar aqui para vocês uma tela. A gente vai continuar o estudo do predicado nominal. Quem é que lembra alguma coisa sobre o predicado nominal? Ninguém, porque eu não lembro de ter falado isso. Não, calma, ninguém não. Alguém não lembra e alguém Eu lembra. também não lembro disso. Sim, mas Predicado deixa a nominal, pessoa... acho que você falou, professora. Falem por vocês, assim, eu não lembro, e deixa quem lembrar, vai falar. Porque alguém vai lembrar, né? É que eu acho que você não falou, professora. Sim, sim. Eu posso não ter insistido muito nesse nome, mas agora, quando eu falar do outro, vocês já estão vendo uma tela aí? Ah, prof, eu lembro. Eu sei mais ou menos o que é o nominal. Vai, Kian. É o tipo de predicado que tem um núcleo, um nome? Muito bem. Muito bem, Kian. E o que isso significa? Que tipo de verbo era que a gente viu? Tenta lembrar. Ó, até agora a gente falou que tinha dois tipos de verbo. Um que era bem significativo, que se eu tirasse se eu tirasse esse verbo do predicado, eu perdia a informação que eu estava dando sobre aquele sujeito. E um outro tipo de verbo que estava ali só para ligar uma característica do sujeito com o sujeito, que se chamava verbo de ligação. Nesse caso do verbo de ligação, a coisa mais importante do predicado não é o verbo, é aquela característica do sujeito, que é uma palavra que a gente vai chamar de nome. Tá? Então, se eu disser, por exemplo, o arroz estava delicioso, qual é o sujeito? Arroz? O arroz. O arroz. E o núcleo? Arroz. Arroz. Tirei o sujeito, o arroz. Andrei, qual é o predicado? É pro Andrei falar ou é pra todo mundo? É, o Andrei. O Andrei. O arroz estava delicioso, Andrei. Qual é o predicado? Pedro Brom. Pedro Santana. Posso falar, prof? Pode. É o resto da frase, o predicado. Uhum. Estava delicioso. Estava delicioso, Maquinha, isso mesmo. Agora, se eu tivesse dito o arroz estava, eu perco a informação importante desse predicado, porque eu não fico sabendo ele estava o quê. E se eu tivesse dito o arroz delicioso, eu consigo pegar o cerne, o mais importante da frase está aí, né? Eu tirei aquele verbo que só estava ligando a característica do sujeito, que a característica é delicioso, ao sujeito, que é o arroz. Quando eu tenho isso, eu chamo esse predicado de nominal. Por que será, Eduardo, que esse predicado se chama nominal?
Porque o sujeito é o nome de uma pessoa? Não, porque se eu disser o arroz estava delicioso, e eu disse estava delicioso, é o predicado. E esse predicado é nominal, não tem o nome de uma pessoa. O que que tem aqui? Um núcleo delicioso que não é um verbo. Então, quando eu tenho esse núcleo não sendo um verbo, eu vou chamar essa palavra, apesar de que ela não é um nome substantivo, né? Mas ela é uma característica desse arroz aqui, tá? Então, estava é um verbo de ligação e delicioso é uma característica do arroz. Todo mundo está acompanhando? Sim. Tá? Então, e delicioso é uma característica. O nome dessa característica, eu vou botar sempre assim, ó, predicativo. Ela é um predicativo do sujeito. Deixa eu botar bem comprido para ele caber aqui, tá? Então, delicioso é um predicativo, é uma característica do sujeito e está ligada por um verbo de Ligação, verbo de ligação. verbo de ligação. Quem é que falou aí? Marquinhos. Maquinha, é isso mesmo. Tá? Então, quem é que pode me dizer o que que significa, então, um predicado nominal? Uma pessoa que não falou até agora, nada hoje. Deixa eu olhar aqui. João Gabriel. Tá aí na sala? João Gabriel? Júlia Luísa? No chat, ele botou no chat que ele tá. Tá, então fala, João Gabriel, o que que é um predicado nominal? João Gabriel. Liga o microfone e fala. João? Pessoal, ó, eu vou pedir o seguinte, toda aula que eu preciso como essa, que vocês participem, quando eu chamar, rapidinho liga o microfone e fala. Não sei, prof. Não sabe? Vai, Júlia Luísa. Yuri. Prof, a Júlia botou ali no chat. Hã? A Júlia botou ali no chat e Tá. o Yuri copiou e colou de algum lugar, meu Deus. Júlia, tu botaste que o núcleo tem um nome. O que que tu queres dizer? Vai, desenvolve essa resposta. Ó, o predicado nominal está aqui. Estava delicioso. O que que a gente vai dizer que o predicado nominal é, então? É um predicado. O que que tem aqui, ó? A primeira palavra aqui que eu coloquei. O que que é isso aqui? Júlia Luísa, o que que é VL? O que que é o VL? Ela botou no Respondeu, chat. prof. Ela falou verbo de ligação. Verbo de ligação. Eu não E sei mais o o que é quê? verbo de ligação. Já vamos chegar aí de novo, Evelyn. O que mais que tem no predicado nominal? O predicativo. O predicativo, tá? Predicativo. Deixa eu ver quem não falou. Henrique, explica para Evelyn o que que é o verbo de ligação. Posso tentar, prof?
Vai, Bernardo. O verbo de ligação seria um que une os dois, tipo o predicativo e o coisa que está sendo falado. Isso, a coisa que tem do lado é o sujeito, né? É isso mesmo, Bernardo, tá? Então, o verbo de ligação liga o sujeito com a característica do sujeito, tá? O arroz é o sujeito e estava delicioso é o predicado nominal. Esse predicado nominal é feito com um verbo de ligação, que é o estava, e com uma característica, que é o predicativo, tá? Foi até aí? Lembram que a gente viu que eu poderia trocar o estava por um outro verbo de ligação? Por exemplo, quem pode falar? Se eu tirar estava, quero botar outro verbo aqui. Era. Ficou. Era, ou é, por exemplo, o arroz é delicioso, o arroz ficou delicioso, o arroz continua delicioso, ou continuava delicioso, o arroz parece delicioso. Todos esses verbos estariam aqui fazendo a mesma função, que é ligar o predicativo delicioso com o sujeito, que é o arroz. Tá? Todos esses verbos são de Verbos de ligação. De ligação. Tá? Foi até aí? Sim. Então, eu vou pedir exemplos. Fabiola, um exemplo de uma outra frase com verbo de ligação. Não sei. Sabe sim. Bernardo, começa, diz um sujeito só. Que a Fabiola vai continuar. Macarrão. O macarrão, Fabiola. Fabiola. Isabela Medeiros. A Fabiola desistiu de falar, daí ela botou no chat. Fabiola, você tem microfone, pode falar. Fabiola. Vai, Fabiola. O macarrão, e cadê o fim da frase? Não, pessoal, parou de todo mundo falar qualquer bobagem por escrito. Posso tentar, prof? Vai, Evelyn, por favor. O macarrão ficou delicioso. O macarrão ficou delicioso. Pronto. Aí nós temos uma oração, porque tem um verbo, é oração, com um predicado nominal, porque tem verbo de ligação e tem uma característica do sujeito. Tá? Certinho, Evelyn. Começa uma outra oração, Grazi, um sujeito qualquer. Grazi, nos dá um sujeito. Pedro Santana, me dá um sujeito. Davi, sujeito. Posso, prof? Gente, qualquer coisa, bolo. Deixa eu só dizer uma coisa. Olha só, eu nunca estou pedindo, com o nome da pessoa, gostei, Grazi, já vou falar. Eu nunca estou pedindo alguma coisa impossível ou alguma coisa difícil. Sempre que eu peço com o nome do aluno, eu estou pedindo alguma coisa que é muito fácil de vocês responderem, para que vocês participem. Eu não estou fazendo uma pergunta difícil nessa hora. Tá? Então, não é possível que a gente vá perder tanto tempo eu pedindo para a pessoa me dar um sujeito qualquer, sujeito é qualquer assunto,
E eu tenho que pedir 7, 8, 9, até que as mesmas pessoas que estão participando vão responder. Tá? Então, se eu chamar alguém que não está falando, é porque eu quero ouvir a voz dessa pessoa. Fala, Helena. É que tem gente falando no chat que não tá entendendo. Claro, mas porque a gente está demorando muito numa coisa que seria rápida. Tá? Henrique, o que que é a primeira, o que que tu não entendeu? Abre o mic, Henrique. Henrique? É difícil, foi mal. É difícil esse negócio de verbo de ligação que eu não entendi. Tá. Ó, outra coisa, quando alguém se engana e digita uma palavra errada que aconteceu ali, ó, não fiquem debochando. A pessoa digitou errado, vai, segue em frente. Tá? Henrique, o verbo de ligação é um tipo de verbo que, se eu tirar da frase, a frase continua, ela não perde o sentido daquele predicado. O sentido do predicado não está concentrado no verbo. Tá? É diferente se eu digo, por exemplo, o lápis caiu. Caiu é muito importante nessa frase, porque se eu tirar esse verbo, eu não sei o que aconteceu com o verbo, com o lápis. Tá? Agora, mesmo que eu diga o lápis caiu no chão, eu continuo sem saber o que houve com o lápis se eu tirar o verbo. Porém, se eu tivesse dito assim, o lápis está caído, e se eu tirar o está, e nesse caso caído é um adjetivo, é uma característica do lápis, eu continuo tendo uma noção do que aconteceu, porque o lápis caído, mais ou menos, me dá uma imagem inteira do que aconteceu ali. Tá? Então, os verbos de ligação servem para ligar uma característica do sujeito, que é o predicativo, com o sujeito. Tá? Depois a gente vai ver um outro uso do verbo de ligação. E compreendo, tá? Com 2 vezes ali. Tá? A Grazi falou, eu comi uma lasanha. No exemplo, eu comi uma lasanha, esse verbo é de ligação? Ou ele está me dando uma informação muito importante, ele é significativo? Tá dando uma informação. Ele é significativo. Ele é significativo, tá? Então, esse é um bom exemplo, Grazi, do verbo significativo. Se eu tirar da frase, não deu para entender. Eu, uma lasanha? É que a Grazi é assim colocado, eu comei. Eu sei, mas foi por isso que eu disse. Se a pessoa digitou com uma letra, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Digitar com uma letra enganada não tem problema, tá? Eu comi, ela se enganou uma letra ali. Tá? Podem corrigir, mas não precisa ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, tá? O exemplo da Evelyn, eu vou só trocar o nome para não usar nome da sala, mas se eu disser, por exemplo, Cláudia estava cansada, qual é o verbo? Estava. Estava. Mas se eu tirar o estava, eu continuo tendo essa informação importante sobre a Cláudia, que é cansada, né? Aquilo que a gente falou na aula passada, que o que eu posso ter de nuance aqui pode ser que se ela já estava cansada antes disso, se ela ficou cansada agora, essas diferenças de tempo. Tá bem? Até aqui, todo mundo agora entendeu o que é um predicado nominal, né? Na próxima aula a gente continua, e vocês em casa vão fazer uma lista de verbos que podem ser usados como verbo de ligação, tá? São poucos, inclusive antigamente a gente decorava esses verbos, ser, estar, andar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tá? Então, façam essa lista. É válido pedir ajuda para a avó, que tinha que decorar? Pode pedir ajuda. Inclusive, se vocês pedirem para a avó, provavelmente a avó, o vô, sabem decor, porque se decorava antes essa listinha mesmo, tá? Deu o horário mesmo. Tá bem? Então, até a próxima aula, horário novo. Tchau, Bruno. Agora eu vou ter que saber exatamente quando é. Predicado nominal
Entenderam, né? Beijos. Beijo, fala pro Fecho.